Fala, pagadores de tributos! Hoje nós vamos conversar sobre processo administrativo tributário. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos bater um papo referente a essa temática, né? E trazer para vocês a importância do processo administrativo tributário, como que você pode atuar dentro dessa área, quem pode atuar, como que deve ser feito para atuar dentro dessa área, né? Quais são os requisitos, quais são as possibilidades e principalmente como você pode realizar a defesa de um possível cliente, para você diminuir a carga tributária do seu cliente e, consequentemente, lucrar dentro da área tributária, viver do tributário, tá bom? Então vamos lá. Processo administrativo tributário é um conjunto de procedimentos e normas que regulam a relação entre os contribuintes e a administração tributária, né? Nós temos de um lado os contribuintes, de outro lado a administração tributária, tá bom? Então nós temos entre esses dois aqui o procedimento tributário, né? E aqui, justamente para quê? Para limitar a forma de tributação do Estado e assegurar para o contribuinte direitos. Não pode ser de qualquer forma que o Estado vai cobrar tributo, não pode ser de qualquer forma que o Estado vai instituir. E para isso tem um processo administrativo tributário, né, decorrência do princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição Federal, a necessidade de administração pública, todos os atos serem públicos e serem regulamentados por meio de lei. Automaticamente precisa de um processo interno para instauração, para averiguação, para a constituição, para a cobrança de um débito tributário. Ok? Então, olhando esses aspectos, né, o que envolve o processo administrativo tributário? Ele envolve a fiscalização, apuração, lançamento, impugnação, e aqui entra o lado do contribuinte de poder impugnar um crédito tributário cobrado indevidamente, né? Cobrança de tributos também é processo administrativo que garante ao contribuinte o direito ao contraditório, dá a possibilidade de ampla defesa ao contribuinte dentro do âmbito administrativo, ok? Por isso que o contribuinte, por exemplo, ele é notificado para um prazo de 30 dias se opor ou não à cobrança, ao lançamento daquele débito tributário, tá? O processo administrativo tributário é crucial para garantir que a cobrança de tributos seja feita de maneira justa e transparente, respeitando os direitos dos contribuintes e evitando abusos por parte da administração tributária. O objetivo de todo esse aspecto legal do processo administrativo tributário é justamente garantir os direitos dos contribuintes e limitar o poder de tributar do Estado. Tá? Afinal de contas, se nós não tivéssemos essa limitação, se nós já achamos hoje muitos erros, né, de procedimentos tributários e principalmente abusivos em muitos casos, imagina se nós não tivéssemos as limitações legais, né? Então, para isso que tem o processo administrativo tributário e por isso que nós podemos atuar dentro do processo administrativo tributário. Então, quais são as principais etapas do processo administrativo tributário? Fiscalização, lançamento, notificação, impugnação. Vamos lá. Fiscalização. A administração tributária realiza ações de fiscalização para verificar o cumprimento das obrigações tributárias. Ok, lado da administração pública, ela vai fazer a fiscalização. Tem o lançamento, nós temos três possibilidades, três espécies de lançamento. Sobre a aula de lançamento, nós temos uma aula exclusiva sobre lançamento. Ok? Olhando esses aspectos, a administração pública ela precisa obedecer todos esses requisitos. O que importa para nós é averiguar se ela fez a fiscalização correta, se ela fez o lançamento da forma do tributo correto, além disso, se ela notificou e oportunizou ao contribuinte o direito de defesa. Tá? Porque ela tem que oportunizar, ela tem que notificar o contribuinte. Então ela fez essa notificação? Fez. O contribuinte pode ou não impugnar aquela notificação daquela cobrança, de um crédito tributário. Lembrando que esse crédito, essa obrigação tributária surgiu em decorrência de uma hipótese de incidência de um fato gerador. Então nós temos a hipótese de incidência, que é a lei, e o fato gerador é o acontecimento fático, que surgiu a obrigação tributária em decorrência dessa obrigação tributária. Até faça um comparativo em aula. O que é a obrigação tributária? Quando ela surge? Fazendo um comparativo, imagina que você vai num restaurante, você vai chegar no restaurante, você vai olhar o cardápio.
o cardápio, digamos que ela seja lei, né? Você vai olhar no restaurante, vai olhar o cardápio, vai escolher um prato de comida, vai pedir aquele prato. A partir do momento que entregarem aquele prato na sua mesa e você for fazer a sua refeição, surge para você a obrigação de pagamento da conta. A obrigação tributária, ela vai surgir a partir do momento fático que você fizer aquilo que está delimitado na lei. Após esse surgimento da obrigação tributária, nasce para a Fazenda Pública o direito de cobrar o tributo. Afinal de contas, você incidiu, né, você fez uma hipótese que estava incidindo na lei para te cobrar aquela obrigação tributária. Neste momento de cobrança da obrigação tributária, posteriormente ao surgimento dela, precisa ser feita a notificação ao contribuinte. Ele precisa ter ciência, ele precisa ter a oportunidade de defesa dele. Tá bom? Isso, inclusive, é um motivo de nulidade do processo administrativo fiscal e, por consequência, a baixa da cobrança tributária em decorrência dessa nulidade. Tá? Mas nós vamos chegar lá ainda. Olhando esses aspectos, né? Outra etapa do processo administrativo, o julgamento. Então, se você impugnar, você tem um direito ao julgamento administrativo. Aqui nós não estamos falando do lado judicial. Então, houve uma impugnação administrativa, automaticamente tem direito ao julgamento, inclusive passível de recurso administrativo. Ok? Essa cobrança, se ao final do processo administrativo for confirmado, né, será constituído crédito tributário e, por consequência disso, vai ser executado em outro momento, né? Tem até 5 anos para ser executado após a Constituição. Se não for executado, está prescrita essa cobrança. Mas nós vamos entender que é possível, através de pedido administrativo, através de petição administrativa, reconhecer prescrição e decadência também. Tá? Então, dando sequência aqui, nós temos, olhando para os princípios do processo administrativo tributário, nós precisamos saber que a administração pública tem que obedecer, tem a necessidade de obedecer o princípio da legalidade. Afinal de contas, todas as ações e procedimentos devem estar fundamentado em lei, deve estar previsto em lei, né? O administrador público ele não pode fazer algo que não esteja determinado em lei, né? Além disso, ampla defesa e contraditório tem que ser oportunizado através da notificação para o contribuinte que ele possa fazer, ele não deve fazer, mas que ele possa fazer a sua defesa. Tá? Não é uma obrigatoriedade o contribuinte apresentar a defesa, mas é uma obrigatoriedade, uma notificação para que ele possa ser oportunizado a defesa dele. Né? Então, entre os princípios do processo administrativo, nós temos também ampla defesa e contraditório. O contribuinte tem direito a se defender e apresentar seus argumentos durante todo o processo administrativo. Ok? Então ele pode, até mesmo depois de cobrado, até mesmo existindo um processo judicial, ele pode administrativamente fazer o protocolo da defesa administrativa em decorrência da ilegalidade, da inconstitucionalidade ou de algum outro motivo que gerou aquela cobrança indevida daquele tributo, de acordo com as fundamentações legais do caso concreto. Tá? Impessoalidade. Os atos da administração pública devem ser imparciais e objetivos. Pode acontecer, por exemplo, de, né, de um fiscal ser inimigo de uma pessoa e, em decorrência disso, lavrar um auto de infração. Mas veja-se, não foi impessoal. Né? Se acontecer isso, é possível de nulidade. Tá bom? É passível de nulidade, porque todos os atos de processo administrativo tributário precisa ser impessoal. Tá? Os atos da administração devem ser imparciais e objetivos. Eficiência. O processo deve ser conduzido de maneira eficiente. Né? Poderia ser sempre assim, né? Mas sabemos que não é. Por isso que, inclusive, existe a decadência, existe a prescrição. Porque nem sempre obedecem uma eficiência, nem sempre tem um prazo. Então, em decorrência disso, nós temos institutos que protegem o contribuinte. Tá? Dando sequência, o processo administrativo tributário, e aqui está uma parte excepcional, né, uma parte que muitos precisam ter esse conhecimento, precisam ter acesso a isso e saber que podem atuar nessa área. O processo administrativo tributário não é de atuação exclusiva de advogados, não é de atuação exclusiva daqueles que estão inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. O processo administrativo tributário ele pode ser de atuação de contadores, pode ser atuação de economistas, de administradores, de bacharéis, estudantes de direito, de ciências contábeis. Então, ele tem um mar de
oportunidades para muitas pessoas. Você pode ser um apaixonado pela área do direito tributário, escolher atuar dentro da área do direito tributário e não ter formação. O que você precisa saber são as oportunidades tributárias. O que você precisa ter conhecimento é as ilegalidades, como que você vai baixar a carga tributária de um cliente, você precisa ter esse conhecimento prático, né? Por isso que a gente bate até que as oportunidades tributárias levam as pessoas aos faturamentos, porque se elas souberem as oportunidades, elas precisam entregar essas oportunidades, entregar esses resultados aos contribuintes. Em decorrência disso que nós temos inclusive o curso Vivendo do Tributário, com esse objetivo, porque nós sabemos que não precisa ser, né, pode advogado atuar no processo administrativo tributário, mas não precisa ser advogado, tá bom? Então, vamos olhar aqui. No processo administrativo tributário, o contribuinte pode ser representado por diversos profissionais, de acordo com a legislação vigente. Principais representantes: advogados, contadores, né? Os contadores, conheço muitos contadores que atuam, tem alunos de contabilidade no curso, né? No nosso curso tem estudantes de contabilidade, estudantes de direito que atuam no processo administrativo tributário. Então, aqui nós sabemos que é possível, né, os contadores, e conheço muitos contadores bons que atuam na área do processo administrativo tributário, que reconhece a ilegalidade, que reconhece a restituição do valor pago indevidamente do tributo. Então, esse é o processo administrativo tributário, tá? E o contador pode atuar na defesa do contribuinte. Procuradores, né? Procuradores, colocamos sócios e outros profissionais. Os procuradores e os outros profissionais se encaixam praticamente na mesma ideia, né? Quais são os procuradores? Eles só precisam ter, pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico necessário para fazer a defesa, desde que ele tenha a procuração específica daquela pessoa para representar ela, aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física para representar ela perante o fisco, né? Pronto, simples. Então, desde que tenha procuração, você pode, né, a procuração específica com esses poderes, você poderá representar um contribuinte, tá bom? O processo administrativo tributário, nós temos algumas considerações. Deixa eu até jogar só a mesa aqui para vocês, para ficar mais visualizado, né? Nós temos algumas considerações. Quais são as considerações? O processo administrativo tributário possui características específicas que diferenciam de outros tipos de processo administrativo, né? E quais são essas características específicas? Né? Princípio da legalidade, já mencionamos inclusive, ampla defesa e contraditório, né? Precisa, pode, tem que ter a notificação, ele pode escolher por não se defender administrativamente, mas tem que ter a notificação. Impessoalidade, oficialidade, gratuidade. O processo administrativo tributário será gratuito. Será gratuito. Não precisa garantir o processo administrativo tributário, não precisa fazer depósito para poder fazer uma petição administrativa tributária. Se você fizer o depósito, na verdade, você vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. É uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas a gratuidade não é um requisito do processo administrativo. Isso é uma outra situação, um outro quesito, ok? Então, olhando aqui, a gratuidade ela é integral no processo administrativo tributário, diferente, por exemplo, do processo judicial, né? Que no embargos à execução fiscal você precisa garantir o juízo, você precisa depositar em juízo o valor daquilo que será discutido no prazo de 30 dias. Né? Então, nós temos essa diferenciação, tá? Formalismo moderado, né? Existe um procedimento, existe algo formal determinado pela lei. Afinal de contas, precisa se obedecer à lei. Duplo grau de jurisdição, é possível recurso administrativo contra a decisão administrativa, por isso que é o duplo grau de jurisdição. Motivação das decisões, mesmo que a decisão não seja judicial, seja administrativa, ela precisa ser motivada, ela precisa ser fundamentada, ok? Precisa falar o porquê. O contribuinte foi lá, pediu um direito, você não reconheceu, mas por quê? Justifica para mim, traz a apresentação, traz a definição, traz a fundamentação legal, ok? Iniciativa da administração tributária. Como nós estamos falando num processo administrativo interno de cobrança de um tributo,
oficialmente, quem vai tomar a iniciativa sempre será a administração pública, né? Dar o andamento da cobrança tributária. Até porque nós não conseguimos imaginar um contribuinte entrando lá e falando assim, olha, eu devo esse tributo, eu quero que dê andamento aqui, né? Então, proporcionalidade e razoabilidade, né? Precisa ser razoável e proporcional. Publicidade, os atos administrativos são públicos, os processos administrativos são públicos, né? E eficiência e defesa técnica. Lembrando, a mesma situação aqui da defesa técnica. Defesa técnica não é um requisito necessário, não é um requisito necessário, mas todos têm direito à defesa técnica. Se você quiser contratar, se você receber uma notificação de uma cobrança de um tributo, quiser contratar um tributarista, o direito é seu, né? O que não poderia era a administração pública olhar e falar assim, ó, você não tem direito de contratar ninguém, independente da procuração que você juntar, você não vai fazer a sua defesa. Isso não pode. Então, esses são os requisitos, né, específicos, características específicas do processo administrativo tributário. Por quê? Porque o processo administrativo tributário visa garantir aplicações das leis tributárias e, né, deixa eu até garantir a correta aplicação das leis tributárias, deixa eu tirar de novo aqui para vocês visualizarem melhor a mesa, das leis tributárias, proteção dos contribuintes, né, dos direitos dos contribuintes e, lógico, buscar uma eficiência nas resoluções das questões tributárias. Então, a legalidade. A lei assegura que os atos administrativos sejam praticados conforme ela mesma prevê. Na ampla defesa, o contribuinte tem direito de se defender e de representar suas alegações e provas em todas as fases do processo administrativo tributário. Impessoalidade, os atos do processo administrativo tributário devem ser imparciais e objetivos. Oficialidade, será conduzido por iniciativa da administração tributária. Gratuidade, o processo tributário é gratuito, né? Além disso, tudo, só relembrando o que a gente acabou de mencionar para vocês, o contribuinte tem o direito de recorrer das decisões desfavoráveis, duplo grau de jurisdição, motivação das decisões tem a necessidade de ser motivado, iniciativa da administração pública, poder e dever de iniciar e conduzir o processo é sempre da administração pública, né? Lembrando, essas são as características principais do processo administrativo tributário. Proporcionalidade, publicidade, eficiência e defesa técnica já mencionamos para vocês e está aqui no material. Além disso, né, nós agora vamos verificar as possíveis irregularidades. Afinal de contas, nós verificamos aqui todas as características, os princípios basilares. Mas como que eu posso, através de um processo administrativo, reconhecer uma irregularidade? E aqui nós visualizamos algumas das possíveis irregularidades, né? Nós temos várias oportunidades, né? Mais de 40 já disponíveis para vocês no curso Vivendo do Tributário, demonstrando as oportunidades para você peticionar administrativamente, né? E aqui, olhando esse aspecto legal, olhando esse embasamento do processo administrativo tributário, nós podemos olhar ainda outras situações, né? Somando aquelas situações, inclusive, de casos que administrativamente nós conseguiremos reconhecer o erro da administração pública. Então, olhando o lançamento tributário, se ocorrer um erro de lançamento tributário, nós poderemos peticionar administrativamente o reconhecimento desse erro. Então, olha só, como que vai acontecer um erro no lançamento tributário? Pode acontecer na base de cálculo, né? Cálculo inadequado do valor sobre o qual incide o tributo. Você poderá fazer uma petição administrativa e reconhecer esse erro no lançamento, né, através de uma petição administrativa. A alíquota errada, aplicação incorreta da taxa do percentual do tributo, duplicidade de lançamento, cobrança em duplicidade de um mesmo tributo. Pessoal, já aconteceu de eu encontrar em questões práticas duas CDAs com o mesmo fato gerador, né? Duas CDAs com o mesmo fato gerador, ou seja, ocorreu um erro de lançamento tributário, duplo lançamento tributário. Em decorrência disso, nós conseguimos reconhecer que a segunda CDA constituída, era uma CDA estadual, era ilegal, por consequência foi baixada aquela dívida tributária do cliente. Okay?
Então é uma hipótese, tá? É, além disso, a alíquota errada, por exemplo, né, já vi tanto em alíquota como em base de cálculo do IPTU, né, uma das oportunidades também, o IPTU. Então, assim, já vimos, por exemplo, como base de cálculo, colocado ali um valor venal de um imóvel que não é o valor real, né? É uma atualização de um ano para outro desproporcional, recalculado esse valor venal e real. Em decorrência disso, foi feito o processo, solicitação administrativa e reconhecido a irregularidade ou erro do lançamento, quanto, por exemplo, neste caso prático, IPTU. Tá? Além disso, no processo administrativo tributário, nós conseguimos reconhecer a prescrição, a decadência. Ah, mas o que é prescrição? O que é decadência? Nós temos uma aula de direito material sobre prescrição e decadência no curso. Mas olhando aqui os aspectos legais, em resumo, prescrição ocorre após a constituição definitiva do crédito tributário, é o prazo que a Fazenda Pública tem entre a constituição definitiva do crédito tributário e a execução daquele crédito tributário. Ela tem 5 anos desde a constituição definitiva até a eventual cobrança. Passou 5 anos de uma eventual execução fiscal, em decorrência disso, em regra, nós temos o reconhecimento da prescrição. Prescreveu o direito de tutelar para a Fazenda Pública, de executar o contribuinte. Então está prescrito. Decaiu é a extinção do direito de administração pública de constituir o crédito tributário. Ela tem 5 anos entre o fato gerador e lançamento tributário até a constituição definitiva do crédito tributário. Se decorreu mais de 5 anos entre esse período, decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Também é outra hipótese de extinção do crédito tributário. Se o crédito tributário está extinto, automaticamente nós conseguimos esse reconhecimento de forma administrativa. Inclusive já fizemos muitos casos administrativos, né? E tem no curso modelo de peça administrativa, com a aula administrativa explicando prescrição, tem o direito material explicando prescrição e decadência. Então nós já conseguimos vários casos de reconhecimento de prescrição e decadência de crédito tributário de forma administrativa, tá bom? A diferença aqui, por exemplo, entre esses pedidos administrativo e judicial é que todos poderão fazer de forma administrativa, judicial somente advogado. Né? Judicialmente você tem até inclusive os honorários comerciais como advogado, é um direito do advogado receber receber, né, uma remuneração em decorrência da causa que ganhou em cima da fazenda pública, tá? Isso é um direito do patrono da parte, que a outra parte pague para o patrono da parte vencedora. O vencido pagará para o patrono da parte vencedora um percentual estabelecido no Código de Processo Civil. Isso é um direito do advogado, né, que é ajuizar uma ação aleatória, uma declaratória, ou até mesmo uma exceção de pré-executividade em eventual execução fiscal. Mas aqui, prescrição, decadência, processo administrativo, na aula de processo judicial eu falarei sobre tudo isso, mas na aula de processo administrativo são pedidos administrativos que qualquer pessoa pode tutelar o reconhecimento, tá bom? Então, prescrição e decadência poderão ser reconhecidos de forma administrativa, inclusive de ofício pela própria administração pública. Tá? Então, a própria administração pode olhar e falar: está prescrito, está decaído, vou extinguir essa cobrança, vou extinguir essa dívida, vou extinguir essa CDA. Ok? Então, além disso, nulidade do auto de infração, né, uma outra possibilidade. Como assim a nulidade do auto de infração? Falta de fundamentação, ausência de notificação. Por exemplo, não teve a notificação para o contribuinte se manifestar em 30 dias no processo administrativo. Em decorrência disso, é passível de nulidade aquele auto de infração. Então, foi feita a auto de infração, não notificou o contribuinte, passível de nulidade. Tá? Aqui, até nós temos uma discussão quanto, por exemplo, qual o endereço? O endereço do contribuinte estava correto dentro do sistema? Estava correto. E a administração pública não fez naquele endereço? Não. Então, é passível de nulidade. Tá? E administrativamente a gente consegue reconhecer essas ilegalidades que geram a nulidade do auto de infração e, por consequência disso, a nulidade do crédito tributário. Tá? Falta de fundamentação, ausência de notificação, erro de forma, falhas na redação, formalização do auto de infração. Então, tudo que fizer com que aquele auto de infração seja ilegal será reconhecido a nulidade dele por consequência disso.
tudo que vem depois do auto de infração também será considerado ilegal. Tá? Excesso de exação é uma outra possibilidade de se reconhecer de forma administrativa. O que é excesso de exação? Cobrança abusiva ou multas desproporcionais. Então, por exemplo, cobranças abusivas, exigência de valores além do devido. Então, está cobrando além do que é devido, e multas desproporcionais, porque já verificamos em CDAs, por exemplo, cobrança de multa de 500%. É multa desproporcional, de acordo com o próprio posicionamento do STF. Inclusive, nós temos um dos nossos modelos do curso Venda Tributária de Oportunidades, exatamente a limitação da multa, o percentual que é autorizado pelo STF e o modelo da peça administrativa. Então, aqui nós também temos essa possibilidade de reconhecimento administrativo em decorrência de multas desproporcionais e ilegais. Tá? Além disso, outras possíveis irregularidades no processo administrativo tributário e que poderão ser impugnados através de pedido administrativo, tá? Inobservância do direito do contribuinte à ampla defesa, né? Digamos que não seja possibilitado que aquele contribuinte vá fazer a sua defesa, não teve a oportunidade de defesa ou fez sua defesa e não foi anexado, não foi aceito pela administração pública. Uma vez fomos numa prefeitura específica, chegamos lá, né, com a petição administrativa toda pronta. Nós não aceitamos protocolar. Como assim não aceita protocolar? Não aceita protocolar. Se você quiser fazer qualquer protocolo administrativo, não é possível. Você tem que fazer um requerimento judicial para aceitar protocolo. Como assim? Então, assim, é um impedimento de defesa. Né? Decorrência disso, ou não fornecimento de cópia do processo administrativo fiscal tributário. Se a gente faz uma formalização de solicitação de pedido de cópia, inclusive tem um caso que já tem mais de 120 dias, que até os dias atuais não foi fornecida a cópia do processo administrativo tributário de um cliente. Passado todo esse momento, se daqui a pouco chegar lá na frente tivermos uma execução fiscal, bom, nós não tivemos acesso à cópia do processo administrativo tributário. Então tem uma irregularidade aqui, não observou o direito contraditório administrativo do contribuinte. Em decorrência disso nós conseguimos, inclusive em uma eventual execução fiscal, demonstrando, tem o número de protocolo, tem a solicitação, tem a negativa, demonstrando essa irregularidade administrativa e por consequência a nulidade deste processo administrativo tributário. Tá? Irregularidades na fiscalização. Pessoal, se não tivesse irregularidades dentro da cobrança do processo administrativo fiscal, não existiria tributaristas. Né? E os tributaristas existem justamente por conta de todas essas possibilidades de irregularidades possíveis. Tá? Ainda bem, né? Ainda bem que o Estado, através da lei, delimita e limita o poder de cobrança de tributo por parte dos entes federativos. Senão, nós viveríamos uma bagunça, né? E poderia ser cobrado de qualquer forma tributo. Então, ainda bem. Tá? Quais são as possíveis irregularidades na fiscalização? Vício de motivação, desvio de finalidade, autuação ilegal, né? Desvio de finalidade, inclusive. Coloquei ali para vocês, mencionei ali um caso de um fiscal que tem uma inimizade em decorrência disso, faz uma lavratura, né, de um auto de infração. Verifica-se que aqui uma pessoa se utilizou da função de servidor público para prejudicar outro que não tinha nada a ver com o caso. Tá? Então tem um desvio de finalidade, uma irregularidade na fiscalização, consequentemente uma nulidade. Isso também poderemos reconhecer de forma administrativa em um processo administrativo tributário. Tá? Falhas na intimação, né? Lembrando que precisa ter a notificação do contribuinte, então, tendo uma falha, é possível o reconhecimento. Inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato da lei, seja lei municipal, lei estadual, lei federal, se ela for contra a Constituição, ela será uma norma inconstitucional. Se ela não obedecer os parâmetros previstos na Constituição, será uma norma inconstitucional. Tá? Ou então ilegal, se ela não obedeceu à própria lei. Por exemplo, se nós temos uma lei municipal que não obedece à lei federal do ISS,
Por consequência disso, nós teremos uma regulamentação, uma lei ilegal, tá bom? Nós conseguimos reconhecer tudo isso de forma administrativa dentro do processo administrativo tributário. Erro na identificação do sujeito passivo. Só para vocês terem uma ideia, isso acontece, né? Alguns alunos, inclusive do curso Vivendo Tributário, as primeiras teses que eles encontraram foram aqui, né? Tivemos uma aluna recentemente, inclusive, que teve um caso de cobrança. Uma pessoa faleceu, deixou uma herança e depois foi redirecionado para o inventariante a dívida do espólio. Isso não pode, há uma ilegalidade, o contribuinte não é ele, né? Até porque ele não pode se responsabilizar além do montante recebido na herança. Então aqui teve uma irregularidade absurda, né? E que foi reconhecida a ilegitimidade. Ela fez o pedido de reconhecimento dentro da própria execução fiscal que estava em andamento, mas poderia ter sido feito de forma administrativa, né? Essa semana passada, agora, um outro aluno nosso entrou em contato, né, pediu até auxílio nosso para conversar referente a uma cobrança de um contribuinte que nunca transacionou com a empresa, né? Foi colocado a pessoa como responsável solidário pela dívida tributária. Entretanto, essa pessoa nunca trabalhou, nunca foi sócia e nunca esteve no quadro societário desse CNPJ. Como que ela é responsável solidária? Em qual caso ela se enquadra? Em decorrência disso, também essa cliente dele, inclusive, teve um bloqueio na conta em decorrência da execução fiscal, né? Ela não foi notificada, tiveram outros quesitos aqui legais, mas em decorrência disso, ele também vai fazer uma defesa, uma exceção de pré-executividade para reconhecer que o contribuinte está incorreto na CDA. E isso acontece, né? Quantas vezes a gente, é uma das teses que está também no curso de Venda Tributário, quanto à ilegitimidade passiva do contribuinte na cobrança de um tributo ou de uma execução fiscal, tá? Então, isso pode ser feito de forma administrativa e reconhecido administrativamente o erro na identificação do sujeito passivo dentro de uma CDA, né? Créditos tributários, em compensação, pagamento não considerados. Quando nós temos uma cobrança de um crédito tributário que já foi compensado e não está sendo considerado este crédito em compensação, ou então já foi efetuado o pagamento e continua sendo cobrado, nós temos aqui dívidas ilegais que precisam obedecer ao processo administrativo tributário e que não está obedecendo, e que nós conseguimos, através do processo administrativo tributário, reconhecer a ilegalidade dessas cobranças. E por fim, né, não menos importante, mas nós também temos a possibilidade em processo administrativo tributário de reconhecer os conflitos de competência tanto territorial como entre os próprios entes federativos, né? Então, digamos que uma ação fiscal realizada por autoridade tributária fora da sua jurisdição, ou até mesmo uma discussão de um tributo devido para a União, Estado e município, né? Aqui também é passível de reconhecimento de nulidade, tudo feito de forma administrativa por meio do processo administrativo tributário, tá? Olhando essas oportunidades, nós temos mais? Temos inúmeras oportunidades, né? Inclusive o nosso curso, eu não quero ser repetitivo, mas tem mais de 40 oportunidades falando de situações que pode ser feito de forma administrativa, né? Mas o relevante aqui é que seja identificado e comprovado as irregularidades aqui mencionadas para gerar a nulidade, seja parcial ou total, do lançamento tributário e, consequentemente, redução de valores devidos ou extinção do crédito tributário indevidamente cobrado, né? Com isso, você vai trazer benefício fiscal para o contribuinte. Em decorrência disso, você terá a sua remuneração, tá? O que é fundamental é que você consiga visualizar essas possibilidades, né? Isso está no direito material tributário, tá? Nas aulas de direito tributário material. Verificando tudo isso que conversamos até agora, a administração pública deve reconhecer o erro no processo administrativo tributário. O
que vocês acham? Que a administração precisa obedecer ao princípio da legalidade. Ela pode de ofício reconhecer o erro dela? Sim, ela pode de ofício, ela pode através de petição administrativa, ela deve reconhecer, ela deve corrigir os erros no processo administrativo tributário. Afinal de contas, ela obedece, de acordo com a própria Constituição Federal, artigo 37 da Constituição, ela obedece o princípio da legalidade. Então ela precisa fazer tudo em conformidade com a lei. E além disso, é um direito do contribuinte de que todos os atos administrativos que lhe digam respeito sejam praticados em conformidade com a lei e sem erros, né? Caso a administração não reconheça ou corrija o erro, é passível recurso administrativo e, se necessário, eu até brinco que nós temos aqui o processo administrativo tributário. Nós temos inúmeras possibilidades de peticionar de forma administrativa, reconhecer. E de forma residual, se não resolvermos na administração de forma administrativa, nós poderemos ajuizar e debater judicialmente, né? Mas eu não sou advogado. Bom, aí nós poderemos fazer parcerias com advogados, poderemos procurar profissionais da área para que possa protocolar judicialmente o reconhecimento de algo ilegal que nós já visualizamos em processo administrativo. Mas volto a dizer, em regra, 99,9% dos casos, a administração pública reconhece o erro através de uma petição administrativa protocolada pelo procurador ou pelo contribuinte, tá? Por conta do próprio princípio da legalidade. Ok? Em resumo, o reconhecimento e a correção de erros no processo administrativo tributário são deveres fundamentais da administração pública, né, visando a justiça fiscal e a legalidade dos atos administrativos. Por conta disso, inclusive, que nós mencionamos que o judicial é residual, né? Você só vai para a justiça em último caso, até porque no judiciário você poderá ter custos, né, as custas judiciais, por exemplo, para o protocolo de uma ação. Além disso, né, além da pergunta anterior, poderá surgir um outro questionamento, né, e nós estamos aqui para responder. A maioria dos fundamentos necessários em defesa judicial é possível fazer em processo administrativo fiscal? Ou nós precisamos, na maioria das fundamentações legais, entrar na justiça para ter esse direito reconhecido? Não. A maioria dos casos, dos fundamentos que você vai fazer judicialmente, você pode fazer administrativamente, né? Então, a maioria dos fundamentos necessários para uma defesa judicial também pode ser feito no processo administrativo fiscal, tá? Então, o primeiro passo na contestação, por exemplo, é você ter um processo administrativo de requerimento administrativo do contribuinte bem formalizado. E daí você vai ter reconhecido seu direito, já vai ter provas suficientes em um processo judicial. Então, eu sempre falo, passe pela esfera administrativa. A não ser que você seja advogado, tenha todas as provas documentais nos autos, já existe uma execução fiscal e aí você protocola uma exceção de pré-executividade. Mas aí em outro momento, no momento de processo judicial e de exceção de pré-executividade, que nós falaremos sobre isso, tá? Então, o contribuinte, ele administrativamente vai considerar a ilegalidade. Afinal de contas, ele tem o direito à ampla defesa e ao contraditório na seara administrativa, né, e onde ele pode incluir, né, além de impugnar o auto de infração, ele pode apresentar provas documentais na petição administrativa, solicitar perícias, laudos técnicos e até mesmo recorrer administrativamente das decisões feitas de forma administrativa. Então aqui, olhando, né, decorrência dessas possibilidades, sabendo que ele vai apresentar a fundamentação jurídica necessária na defesa administrativa, seja em decorrência da inconstitucionalidade, da ilegalidade, do erro, de fato ou de direito do lançamento tributário, nós conseguimos visualizar que a seara administrativa, ela substitui até certo aspecto, né, em grande parte, o processo tributário judicial. Tá?
processo tributário judicial, por isso que eu até brinco que ele é residual, né? Porque você só vai recorrer a ele depois de passar de forma administrativa por todos esses procedimentos. E aqui é mais célere. No processo administrativo, ele é mais célere, tá? Porque ele vai ser mais rápido, né? O judiciário a gente depende do juiz, o juiz tem muitos processos, muitas execuções fiscais, se tiver, né, vara especializada em execuções fiscais, então demora, né? E no administrativo não demora. Então, nós podemos, inclusive, né, juntar decisões administrativas anteriores favoráveis, jurisprudências na petição administrativa. Então, nós temos essa possibilidade. Além disso, né, e aí nós vamos entrar nas vantagens, nós temos a possibilidade de negociação administrativa. Então, se o Estado, o município ou a União possibilitar, nós conseguimos reduções em negociações no âmbito do processo administrativo tributário. Então, quais são as vantagens do processo administrativo tributário? Celeridade, né? Em regra geral, o processo administrativo é mais rápido que o processo judicial, menor custo, ele não vai ter custo, e o processo judicial envolve custos processuais, possibilidade de negociação, em alguns casos há possibilidade de celebração de acordos ou transações tributárias no âmbito administrativo, né? Se todos os recursos forem esgotados, ainda nós temos a possibilidade de recorrer ao judiciário. E isso não tem no judiciário. Se você perdeu o judiciário, já era, né? Então o administrativo te dá todas as possibilidades do judiciário e ainda, em último caso, recorrer ao próprio judiciário. Tá? Então, em resumo, a maioria dos fundamentos necessários para a defesa judicial pode ser utilizado no processo administrativo fiscal. Então, é possível que o contribuinte esgote todas as possibilidades de defesa administrativa antes de recorrer ao judiciário, e o que é frequentemente feito na prática tributária. Olhando todos esses aspectos, nós conseguimos visualizar o processo administrativo tributário, a importância dele e como conseguimos atuar na prática, mesmo sem sendo bacharel, estudante de direito, de ciências contábeis, de outros cursos, desde que nós tenhamos o conhecimento prático e técnico necessário para atuar no tributário. Então, o tributário é um mar de oportunidades, nós temos inúmeras oportunidades para viver dele. Então, nós precisamos adquirir esse conhecimento. E com essa ideia que eu junto aqui com vocês, colaboro, contribuo e trago, apresento para vocês essas informações. Tá? Então, o processo administrativo tributário é um processo muito positivo. Tem muitas defesas que já fizemos de forma administrativa e reconhecemos a ilegalidade de cobrança. É mais vantajoso para o contribuinte e você também poderá colaborar com o contribuinte através do processo administrativo tributário. Então vamos viver do tributário.